E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós falamos um pouco sobre cidades na Idade Média, finalzinho do nosso terceiro capítulo. O nosso contexto ele se desenvolve lá na Idade Média, aonde a nossa relação de poder com a igreja era muito grande, então a relevância religiosa ela tinha muito espaço e a nossa riqueza era exclusiva de uma camada social mais rica. Lembrando que a sociedade ela era estamental, isso significava que não havia certa mudança de classe social. Nós tínhamos três classes: os nobres, o clero e os servos. Os nobres eles lutavam para proteger aquela localização. O clero exercia atividades ligadas à Igreja Católica. E por último, os servos, que eram aqueles que iam manter a economia girando, eram aqueles que trabalhavam de verdade. Bom, para a gente falar aí das nossas cidades e como elas se desenvolveram, a gente precisa entender que as cidades elas têm uma relação muito íntima com o comércio. Então, quando um se desenvolve, logo se desenvolve o outro. As primeiras cidades aí que vão começar a surgir, elas surgem ao redor dos castelos, o que muitas vezes transformava a cidade em algo relativo e próximo ao senhor feudal. Mas pensem comigo, as trocas comerciais começaram a ganhar mais espaço. Assim, alguns feudos começaram a ter um pouco mais de relação entre eles e trocavam alimentos. Então, às vezes, tinha uma peste ou algum problema climático e uma cidade tinha mais alimento do que outro, essas trocas comerciais favoreciam o aumento das populações. Agora, a necessidade de prestar serviços ao senhor feudal, ela começou a diminuir, porque eu tinha uma cidade em ascensão que não dependia diretamente da proteção dos nobres e, por isso, as trocas comerciais tinham mais relevância que o próprio senhor feudal. Pensando nisso, surgem duas formas de você conquistar a liberdade em relação ao senhor feudal. A primeira era pela revolta e força, ou seja, de forma violenta, você conseguia uma cidade comuna, uma cidade livre pela violência. E a segunda maneira era a compra de uma carta de franquia, que gerava uma cidade franca. Então, para deixar claro, haviam cidades comunas que conquistavam a liberdade através da violência e as cidades francas que compravam cartas de franquia. Beleza? Agora, nesse meio tempo aí, quem ganhou mais relevância? Os burgueses, isso mesmo. Os burgueses eram habitantes dos burgos que ficavam ali localizados próximos ao castelo, mas eles eram diferentes dos servos por um motivo bem específico. Ao invés de viver dos recursos das terras, eles viviam pelas atividades comerciais. Então, o lucro daquilo era o que gerava aí uma boa sobrevivência e existência aos burgueses. Muitas vezes, os burgueses não tinham uma boa relação com os nobres, o que quase sempre geravam grandes revoltas. Para a gente colocar em prática o que nós falamos na aula de hoje, vamos colocar isso aí em dois exercícios? Vou ler junto com vocês e depois vocês vão pausando aí a aula e escrevendo isso no caderno para deixar gravadinho aí para vocês. Então vamos lá. A formação da burguesia enquanto classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Letra A, crescimento das cidades. Letra B, fortalecimento do artesanato. Letra C, crescimento do comércio. Letra D, criação da máquina a vapor. Letra E, desenvolvimento das atividades bancárias. Então vamos lá. A letra A fala sobre o crescimento das cidades. A gente já sabe que isso favoreceu e muito a formação aí dos burgos e, ocasionalmente, a formação de uma nova classe, que eram os burgueses. Na letra B, fala do fortalecimento do artesanato, que era uma das principais fontes do comércio nesse momento. Se o crescimento das cidades está relacionado ao crescimento do comércio, a gente já sabe que a letra C também não está correta. Agora, na letra D, a gente fala sobre um momento histórico totalmente oposto ao nosso. Por isso, ela se torna a representação correta,
Então, lembrando que na nossa questão aí, ó, a principal palavrinha é o não, porque ele fala de uma alternativa incorreta. Então, a nossa alternativa incorreta, que não está enquadrada aí no momento histórico, vai ser a criação da máquina a vapor. Agora, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar do nosso segundo exercício. Como podemos diferenciar os habitantes comuns dos burgueses? Explique. Bom, os habitantes comuns, eles eram aqueles que a gente falou lá naquela pirâmide social, então eles trabalhavam por todos. Já os burgueses, eles tinham uma forma de sobrevivência muito diferenciada. Então vamos ver aí a nossa resposta correta. Os habitantes comuns costumavam viver dos recursos da terra, já que viviam em uma sociedade estamental, ou seja, não conseguiam migrar de uma classe social para outra, e com uma economia de subsistência, então tudo que eu produzo é somente o necessário para eu sobreviver. Já os burgueses viviam dos recursos gerados pelas trocas comerciais, o que mais favorecia uma ascensão social. Beleza, galera? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, é necessário você compartilhar e escrever comigo lá naquele formulário de dúvidas que eu coloquei, tá bom? Lembrando que estou morrendo de saudade